E hoje eu quero conversar com você a respeito do que acontece quando a equipe está muito frenética, não está conseguindo executar as coisas de forma ordenada e onde que entra o papel do dono nisso e por que isso pode estar acontecendo e cada vez mais se intensificando dentro de um negócio. É sobre isso que nós vamos falar hoje e, claro, também mostrar como que o dono pode fazer para resolver essa falta de coesão, essa falta de alinhamento e esse ritmo que faz-se muito movimento, emprega-se muito esforço, mas não se gera resultados. Isso está uma coisa pouco comentada, eu vejo muito pouca gente falando sobre isso ainda, porque talvez ainda não tenha noção, os donos não têm noção, as pessoas que ensinam gestão não atuem muito nessa área mais emocional e de alinhamento com os donos de negócio. É um trabalho que o dono vai precisar fazer junto com os colaboradores para ensiná-los, inclusive, a como implementar isso, para propagar essa cultura dentro de toda a empresa, beleza? Nós já vamos falar sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar aqui. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu ensino donos de negócios a criarem relações sólidas de trabalho que vão ajudar a empresa a crescer de forma estruturada, enxuta e altamente rentável, podendo crescer e continuar crescendo, não se vendo tão limitado operacionalmente pelo tempo do dono e com um time também que depende cada vez menos do dono no operacional para crescer. E parte disso, eu quero que você compreenda, eu vou já mostrar hoje nesse vídeo o que é esse sistema, o que é esse modelo, esse jeito de pensar, não apenas um sistema, mas um jeito de pensar, uma forma onde o dono disciplina o pensamento, as suas atitudes, as suas decisões, para que ele tenha maior confiabilidade, para que o time engaje melhor. E falando do problema hoje, quando as pessoas não estão performando como deveriam, tem algum problema, mesmo quando o dono muitas vezes já criou alguns processos, aqui particularmente eu quero te chamar a atenção para, mesmo com processos, por que as pessoas não estão seguindo os processos? A gente tem um entendimento mais aprofundado de que muitas vezes o dono até cria processos, ele faz os processos, existem processos na empresa, mas os colaboradores não estão seguindo. Existem várias causas, cada negócio tem um contexto, mas pela minha experiência aqui, pela observação, eu comecei a notar que muitos donos de negócios, os colaboradores não seguem os processos por uma questão de postura do dono, consequentemente também posturas da liderança que envolvem a presença. E hoje eu vou falar de três tipos de como estar presente na vida do colaborador a respeito de fazer bem feito, sair da forma de fazer de qualquer jeito, por uma forma bem feita, bem executada, com qualidade e que essas ações bem feitas levam à meta. Um trabalho bem feito, ele leva à meta. E essa é a maior dificuldade que eu tenho visto os donos de negócios hoje trilharem com os colaboradores. Colaboradores que fazem as coisas de forma bem feita, bem executada, com consistência, com padrão, com regra e com confiabilidade, certo? Então, uma das coisas que eu tenho visto muitas pessoas pela sobrecarga, pelo ritmo frenético de trabalho, por uma falta de cuidado com a própria saúde, é a falta de presença. Então, o dono, ele está numa reunião, por exemplo, mas ele está fazendo outras coisas, ele está com a cabeça em outro lugar. E estar numa reunião com o colaborador com a cabeça em outro lugar é a mesma coisa que não estar fazendo uma reunião. A gente não deve subestimar a capacidade que mesmo à distância e sobretudo no ambiente remoto que a gente vive, do quanto que a nossa postura influencia na hora de se passar algo para o colaborador. Muitas vezes na hora de se construir algo, quero dizer, porque muitas vezes alguns donos de negócios, para otimizar o tempo, ele simplesmente passa as coisas para o colaborador. Ele fala, imagina que o colaborador vai receber, mas ele não faz o trabalho de construção com o colaborador numa reunião. Por quê? Primeiro, ele não está presente consigo mesmo, ele não está mais conectado consigo mesmo. Ele tem tanta coisa para fazer, ele entrou num modo tão radical de crescimento, de acelerado, que ele mesmo não dá conta e não está percebendo. Muitos donos de negócios vivem isso, assumem muitas frentes, assumem muitos projetos e aí não dão conta. É claro que isso é um ajuste, tá? Não estou criticando o cara que está atolado de coisas para fazer, mas ele depois precisa se dar conta uma hora e fazer uma calibragem, que a gente chama aqui. E aí o que acontece? Ele precisa começar a se ajustar, ele precisa começar a se calibrar e se coordenar para que a medida de forma progressiva e gradativa ele consiga estar mais presente. E o que é estar presente? É ele ter presença, consciência e percepção. Presença é estar com o pé no chão na reunião, é ter uma pauta,
é ele saber aonde ele quer chegar naquela reunião, naquilo que ele vai falar para o colaborador. Tem dono de negócio que simplesmente chama o colaborador e começa a vomitar um monte de coisas em cima e espera que o colaborador vai dar conta. Começa a falar sem uma organização e espera que o colaborador vai conseguir sintetizar tudo aquilo. A presença pressupõe a organização, pressupõe ordem, pressupõe pauta, pressupõe saber o fim em mente, os objetivos. Então, o dono precisa ter primeiro presença. Depois ele precisa ter consciência de que o ambiente de trabalho do colaborador dele, principalmente se é remoto, é na casa do cara às vezes. Ele tá influenciado pelos hábitos, pelos gatilhos da casa dele. Então, se o dono não começa a construir uma relação nas conversas, está próximo, fazendo perguntas, perguntando sobre o colaborador, ele não vai gerar, o colaborador não tem mais consciência do que está fazendo. Já que o próprio dono está inconsciente, está sem perceber, porque ele também está sem presença, ele vai ficar no ar, né? A conversa vai ficar no ar. Vai se falar muita coisa e não vai se sintetizar quase nada, não vai se conseguir chegar a conclusões bem observadas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu trato muitas vezes lideranças que estão começando a se capacitar nesse trabalho, que elas acabam passando muitas coisas para o colaborador, mas não fazem perguntas. Então, um exemplo, uma reunião que o líder precisa falar uma coisa ali, ou do próprio dono precisa de uma melhora de postura e de comprometimento com os prazos. O dono chega lá, abre a call com o colaborador e fala, fulano, seguinte, você precisa melhorar o seu comprometimento com os prazos, beleza? Fechou? Fala isso e acabou. E acredita que é assim que o colaborador vai mudar o comportamento dele. Ele não tem consciência da própria falta de consciência do colaborador a respeito dos prazos. Muitas vezes o colaborador não sabe, não sabe planejar e o dono não fez essa investigação. Então, por isso que o dono vai precisar praticar a consciência também, ok? Ele vai precisar trabalhar a consciência da ignorância muitas vezes, que é uma das melhores consciências, né? Que, cara, ele não sabe nada sobre aquele colaborador, sobre o estilo de trabalho do cara, aonde o cara precisa de trabalhos, onde o cara precisa ser lapidado. Por isso que as empresas, o dono, eu já falei isso em outro vídeo, mas reforço aqui, a empresa precisa virar uma escola para o colaborador. O colaborador muitas vezes não tem base, ele não teve base na família, não teve base na própria escola. Então a empresa precisa se tornar a escola, ela vai ser o ambiente de nivelamento. Se o dono quer ter performance, quer ter colaboradores que fazem bem feito. Eu sei que isso coloca um grande trabalho nos ombros do dono, mas se ele resolveu ser empresário, se ele resolveu ter resultado através de uma empresa, ele vai precisar capacitar as pessoas, não tem jeito. E muitos donos não se dão conta disso, esse que é o ponto, né? E aí não encontram energia para isso. E aí o que acontece? Ao invés de ir lá e passar as coisas para o colaborador, um jeito muito diferente é, fulano, bom dia, o objetivo da nossa conversa aqui é a gente começar a fazer um trabalho consistente para gente conseguir entregar as coisas no prazo. Eu quero entender melhor de você. O que está acontecendo para as coisas não estarem sendo entregues no prazo? Aí, antes de toda reunião, já pega isso aqui que é importante. Em toda reunião, o dono precisa esvaziar um pouco a mente do colaborador, precisa ouvir para colocar alguma coisa lá dentro. É uma coisa muito simples que eu aprendi há muito tempo e que, cara, ajuda muito, porque primeiro tira do dono essa coisa de ter que ficar falando muito, que cansa também falar pra caramba, e coloca o colaborador numa posição de ser ouvido. Muitos donos não ouvem os colaboradores, não desenvolveram mais, está atrofiado a capacidade de ouvir. Numa relação de trabalho, né, nas relações em geral, as pessoas não estão mais ouvindo muito as outras, né? E isso tem levado a muitos problemas. As pessoas só estão falando, uma está falando com a outra, mas ninguém está se ouvindo. E aí é claro que o resultado final, a meta, não vai ser batida, porque as tarefas intermediárias, as coisas bem feitas que precisam ser feitas para se atingir a meta não vão ser feitas, porque não está tendo comunicação. São duas pessoas numa chamada falando e ao final da chamada, a chamada encerra e não se gerou consciência, ok? Então, a partir do momento que se faz uma pergunta a respeito da situação do colaborador, o dono começa a ter mais informações. O colaborador passa a ser ouvido. O colaborador se ouve falando. Ele começa a se ouvir, começa a se fazer perguntas. Não é só uma pergunta de coaching frio ali, de ficar só fazendo o coachingzinho ali com o colaborador. Não é isso.
É para realmente compreender, porque a gente só consegue entender o outro através de perguntas. Não dá para falar entendendo o outro. Enquanto você está falando, você não está ouvindo o outro. Então o dono vai precisar aprender a esvaziar no começo da reunião, através dessa consciência de saber o que ele não está enxergando a respeito do colaborador, deixar o colaborador falar, ouvir, investigar, pedir mais detalhes e depois, fulano, você me contou isso, eu entendi que você tem dificuldade com planejamento, você muitas vezes se frustra, vamos trabalhar, vamos planejar junto então essa semana? Vamos pensar agora em como que a gente pode juntos aqui criar um planejamento que você consiga seguir? Aí é algo feito em conjunto. E isso denota, isso vai também exigir o músculo da percepção. O dono vai ter mais percepção a respeito do colaborador. E isso faz com que ele vá construindo uma relação de trabalho sólida, uma relação real. Aí sim se começa a ter uma relação. E é na relação que as ações mais criativas, que as melhores práticas começam a acontecer. O dono ouve o colaborador consegue ouvir o dono, eles começam a trocar, começam a construir soluções juntos. Quando você vê, a roda começa a girar melhor. É esse tipo de presença que nós estamos falando aqui. Existe a presença de acompanhamento, que eu não vou detalhar nesse vídeo, a presença de ensinar através de roteiros e a presença de ter conversas comportamentais. Essa percepção que o dono precisa ter é de que não dá também para falar sobre tudo. Tem dono que descarrega tudo, que acompanhar se o colaborador fez ou não uma tarefa, depois quer ensinar uma coisa no meio da reunião e ainda quer dar bronca no colaborador. Ele sobrecarrega e se sobrecarrega nessa hora. Muitos donos de negócios estão sobrecarregados porque fazem reuniões muito longas e acabam não dando o devido tempo para o colaborador se capacitar, se trabalhar e assimilar tudo aquilo que está sendo e se desenvolver nesse processo, ok? Por isso que o dono precisa ter presença. Ele, mesmo com processos na empresa, se o dono não cria esse relacionamento, esse elo com o colaborador, muitas vezes o colaborador não tem espaço mental e não consegue seguir processos, porque ele também não é ouvido. E aí a empresa não anda. As coisas bem feitas que precisam ser feitas para se chegar lá não são feitas, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir nisso. Espero que você tenha gostado desse ponto de vista aqui, desse jeito de pensar. Isso eu tenho visto na prática acontecendo. Quando a gente começa a desenvolver essa comunicação mais clara com o colaborador, cada dia mais de alinhamento, de ouvir, a coisa começa a fluir melhor. Beleza? Espero que você tenha gostado então desse conteúdo. Se você gostou e agregou para você, considere dar o seu like. Se você quer aprender a esses mesmos métodos que eu mencionei aqui no vídeo agora de forma detalhada, acompanhando você na estruturação do seu negócio para o seu negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável, vencendo os limites operacionais ali no qual você pode ter chegado e que seu time dependa cada vez menos de você no operacional, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.